Hebreus 6, versículos 4 ao 12. E diz assim a palavra do Senhor: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Então, versículo 4, dando continuidade aqui à exposição do livro de Hebreus, temos exposto aqui versículo a versículo desde o início desta carta. Então hoje, dando continuidade aqui no versículo 4, diz assim: porque é impossível, algo que é impossível, por acaso é possível? Lógico que para Deus, todas as coisas são possíveis. Aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos, Mas agora, existem impossibilidades para Deus? Existe alguma coisa que seja impossível para Deus? Vou dizer, por mais que pareça estranho, mas tem coisas que são impossíveis para Deus. E nesse mesmo capítulo nós vemos, eu não cheguei a ler o texto, mas nesse mesmo capítulo tem uma passagem que vai dizer que algo é impossível para Deus. Olha só, Hebreus capítulo 6, versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ou seja, existem sim impossibilidades para Deus. Uma delas é o quê? É impossível que Deus minta. Olha que coisa tremenda isso, Tudo é possível para o Senhor, mas existem as exceções. Mesmo para Deus existem algumas impossibilidades, ou seja, Deus ele não pode mentir. É impossível que Deus minta. Deus não pode ir contra a sua própria natureza. Deus não pode ir contra a sua própria... E uma vez que Ele é a verdade, então Ele não pode mentir. Nós vemos... Então que é impossível então que Deus minta. Então existem situações onde tem coisas que Deus não faz porque iriam contra a sua natureza. E Deus ele não vai contra a sua natureza. Tem um texto de 2 Timóteo, deixa eu ver aqui, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13, vai dizer o seguinte: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará.
Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se nós o negarmos, ele vai nos negar, mas se nós formos infiéis, não entra no ponto de, então Deus também vai ser infiel. Não. Deus nunca é infiel, porque Deus não pode negar a si mesmo. Então tu vê que existem impossibilidades para Deus. Qual é a impossibilidade? Ele agir de modo contrário à sua própria natureza. Isso é aquilo que Deus não pode fazer. Então por isso que ele não pode mentir, não pode negar a si mesmo, porque, né, ou seja, ser infiel, né, e dessa forma então negar a si mesmo, né, porque ele não pode negar a sua verdade, a sua justiça, o seu amor, a sua fidelidade, todos os seus atributos. Ele não cancela nenhum dos seus atributos. Ele sempre age de acordo com os seus atributos. Por isso que o nosso Deus, ele é plenamente confiável. Nós podemos confiar em tudo aquilo que ele fala, porque ele nunca vai mentir. Nós podemos confiar no seu amor, na sua fidelidade, porque Deus, ele não muda. Esse é um outro aspecto, Deus não muda. Então por isso, sabe, Deus, ele é plenamente estável. Ele não é um Deus instável. Nós podemos ser instáveis, muitas vezes, nossas emoções, nossos sentimentos. Quantas vezes acontecem situações e tal, e quantas vezes nós somos instáveis. Mas Deus é firme, Deus ele permanece inabalável, ele é a nossa rocha, na qual nós estamos estabelecidos. Na qual nós, para termos estabilidade, precisamos estar firmados nele. Voltando agora ali para Hebreus 6, versículo 4, diz assim, ó, porque é impossível. É impossível. Quem é que diz isso que é impossível? Deus é quem está dizendo isso. Porque por mais que foi o apóstolo Paulo quem escreveu a carta, mas quem moveu o apóstolo Paulo a escrever que é impossível foi Deus. Então quando Deus diz que algo é impossível, isso significa que é impossível, porque Deus não pode mentir. Então se Deus disse que algo é impossível, é porque de fato isso é impossível. E Deus disse que é impossível. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram. Ou seja, então, para estes, né, que iluminados, provaram o dom celestial, participando do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, tiveram toda essa experiência, e mesmo assim recaíram. Deus diz que é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento. Deus diz que é impossível. E aí então nós precisamos entender isso aqui, meus irmãos, essa descrição, esse recair que está descrito aqui em Hebreus capítulo 6. Ele é simplesmente alguém que se desvia, assim? Né? Por exemplo, assim, tá lá o irmãozinho, né, caminhando que daqui a pouco ele vai lá e se desviou. Se desviou, então é impossível agora, é disso que está falando, desse tipo de desvio que está falando? Não, meus irmãos. Não é qualquer desvio que está falando aqui nesse texto. Não é qualquer desvio. Por quê? Simplesmente o desvio, alguém que se desvia do caminho. Olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Aliás, versículo 19 e 20. Tiago 5, versículo 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então vejam, alguém que se desvia, existe a possibilidade de retorno, existe a possibilidade de arrependimento, existe a possibilidade de conversão. Então significa que esse desvio aqui, que está descrito aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, não é o mesmo desvio, a mesma queda, o mesmo recair lá de Hebreus capítulo 6. São duas circunstâncias diferentes. E esse é um texto, meus irmãos, de difícil interpretação. É um texto, sabe, um daqueles, né, que fala assim, quando falou ali, né, em Hebreus 5, versículo 11,
né, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação. Lógico, aqui, quando falou ali de difícil interpretação, estava falando, né, de Cristo como nosso sumo sacerdote, segunda ordem de Melquisedeque, sobre essa doutrina que, como eu disse, vai ser desenvolvida, né, mais no capítulo 7, 8, 9 e 10 de Hebreus. Essa era a doutrina principal, mas não significa que era a única doutrina de difícil interpretação. Esse texto que eu tenho exposto agora aqui, é um texto de difícil interpretação. Nós temos, né, por exemplo, na maioria das igrejas, espero que não haja, né, essa luta aqui, até hoje pelo menos, né, não tivemos, né, discussões nesse sentido, né, entre aquela coisa, né, os arminianos e os calvinistas, né, e aí sempre fica aquela batalha, né, os calvinistas, né, têm ali as doutrinas deles, os arminianos têm as suas doutrinas, e aí um texto como esse, daí começa, né, os arminianos, os calvinistas que se degladiar em cima de um texto como esse. Por quê? O calvinista vai olhar para esse texto e ele vai argumentar o seguinte: não, essa pessoa que está descrita aqui, ela nunca foi salva, ela nunca foi regenerada, ela não teve experiência de salvação. Por quê? Porque o calvinista ele vai dizer que é impossível alguém perder a salvação. Então, como ele tem a doutrina, né, de que uma vez salvo, salvo para sempre, então ele vai argumentar que esse texto está falando de alguém que teve apenas uma aparência de fé, apenas aparentava estar salvo, mas não estava de fato salvo. Então, o calvinista vai argumentar dessa forma, tá? Que essa pessoa ela não perdeu a salvação. Por quê? Porque ele vai dizer que essa pessoa nunca tinha sido salva. Mas daí nós olhamos assim, vamos lá, ó, foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, mas não foi salvo. Não era salvo. Eu fico pensando assim, mas então o que nós precisamos então para daí conseguir, né, chegar ao ponto de sermos salvos? Por isso, esse é um dos textos, meus irmãos, que, por mais que, sim, eu vou concordar em vários aspectos, né, com os irmãos que defendem, né, uma linha calvinista de interpretação. Vamos ter pontos de convergência, pontos de contato, sim, vários. Mas, em várias outras coisas, nós vamos discordar dos calvinistas. Mas, de maneira semelhante, agora, né, os arminianos muitas vezes lutam também com esse texto. Por quê? Porque o texto diz que é impossível renová-los para arrependimento. Só que normalmente, né, o arminiano entende que qualquer pessoa que cai, né, sempre tem a possibilidade de voltar, de retorno. A possibilidade de retorno. Só que qual é o ponto? Né, que nós também temos nossas divergências com os arminianos, né, que a congregação ela não é nem calvinista e nem arminiana, né, a gente não tem nem, por mais que a gente vai concordar em alguns aspectos dos arminianos, em outros aspectos com os calvinistas, mas o ponto é que a dificuldade está na interpretação desse texto em entender que se está falando de qualquer queda, de qualquer tipo de desvio. Porque se está falando de qualquer tipo de desvio, qualquer pessoa que se desviou, o texto diz que é impossível renovar para arrependimento, então desviou, acabou. Só que o texto lá de Tiago diz que é possível aquele que se desviou trazê-lo novamente. E esse texto diz que é impossível. Então significa o quê? Que há uma contradição na Escritura? Não. Significa que são duas experiências distintas. São dois tipos de queda diferentes. Diferentes. Então existe um nível, um tipo de desvio da fé, onde é possível trazer essa pessoa de volta. Mas agora, existe um outro tipo diferente de queda, aonde é impossível trazer de volta. Porque é o que o texto diz. E aí nós precisamos entender de que tipo de queda é essa. Que alguém pode vir a cair e que é impossível renová-la para arrependimento. Que tipo de queda é essa? Mas antes de entrarmos nesse aspecto, vamos primeiro entender aqui, né, se de fato, primeiramente, se o texto está falando de alguém salvo ou não. Os irmãos já entenderam, né, eu creio que eu entendo que sim, isso aqui está falando de alguém que foi salvo. Tá?
Eu não concordo com os calvinistas quando eles dizem que aqui está falando de alguém que não tem a salvação. Não, eu creio que essa pessoa está descrevendo uma pessoa salva. Por quê? Primeiramente, os que já uma vez foram iluminados. Tá? Então, iluminados é uma expressão que ela vai aparecer em várias vezes na Escritura, descrevendo aquele que se converteu ao Senhor. Aquele que teve a sua mente e seu coração iluminados com a luz do Evangelho de Cristo. E cujo coração, então, não está mais em trevas, mas foi iluminado, portanto, se converteu ao Senhor. E vamos abrir aqui alguns textos que nos demonstram isso. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 em diante. Segunda Coríntios 4, versículo 3 em diante, diz assim: Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vê, o inimigo, então, ele atua, Satanás atua, cegando o entendimento dos incrédulos, para o quê? Para que eles não sejam iluminados. Ou seja, como diz aqui, ó, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, para que seus corações não sejam iluminados. Porque se eles forem iluminados, eles se converterão. Mas enquanto eles permanecerem cegados, eles permanecem em trevas. Portanto, não são iluminados. E, portanto, permanecem incrédulos e permanecem, então, perdidos. Mas olha o que continua dizendo aqui. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, olha só, Deus, aquele que lá no princípio disse, quando só havia trevas, ele disse, haja luz. Esse mesmo Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, quando Deus resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, a obra de conversão foi operada em nós ou não? Foi. Isso aqui justamente é a descrição, meus irmãos, de alguém que nasceu de novo. De alguém que se converteu e foi salvo. Porque se isso aqui não está falando de salvação, então precisamos, né, aprender do zero, né, o que significa a salvação. Então um texto glorioso como esse, sabe, está descrevendo, né, usando essa linguagem da iluminação, a forma como alguém é salva pelo Senhor. Continuando. Outro texto agora que vai falar sobre iluminação. Efésios, capítulo 1. Diz assim, ó. Efésios, capítulo 1, versículo 17. E 18. Isso aqui é uma oração de Paulo. Ele descreve, né, os motivos de oração pelos Efésios. E ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então vejam, a oração dele é para que os olhos deles fossem iluminados, os olhos do entendimento deles. E eles então soubessem qual seja a esperança da vocação, do chamado deles. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Mas, por fim, agora em Hebreus mesmo. Olha só, Hebreus capítulo 10.
Hebreus capítulo 10, versículo 32. Diz o seguinte, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, olha só, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ele está falando aqui com os hebreus, aqueles mesmos que ele escreveu, para quem ele escreveu a carta, os quais ele considera o quê? Perdidos ou salvos? Salvos. Tanto é que ele chama, né? Olha só para os irmãos terem uma noção. Como é que ele chama, né, aos destinatários da carta em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Ou seja, ele considera esses irmãos salvos. E ele descreve a conversão deles, usando qual palavra? Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, ou seja, depois que vocês se converteram, né, depois que vocês foram salvos, depois que vocês nasceram de novo, ele poderia ter usado essas outras expressões, como um sinônimo de iluminados. Quando ele usou aqui a expressão iluminados, depois de serdes iluminados, ele está justamente querendo descrever o ato da conversão deles. O ato, a operação de Deus, que iluminou o coração deles, e por meio da qual eles foram convertidos, por meio da qual eles foram salvos, por essa obra de Deus iluminando os seus corações. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Aí ele vai descrevendo, ó, em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes, nos céus, uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Ele está exortando eles para quê? Para permanecerem, para perseverarem. Mas perseverarem numa salvação que eles já têm. Salvação que já é deles. Por quê? Porque lá no princípio eles foram iluminados. Voltando agora lá para Hebreus 6. Então é impossível que os que já uma vez foram iluminados... Estão vendo, né, a forma como Paulo usa, né, essa expressão, iluminados, né, que descreve pessoas que sim, já foram salvas, porque aqueles que estão perdidos são descritos como cegos, como estando em trevas. Aí segue dizendo, né, se fosse só essa expressão, ela já seria suficiente, irmãos. Não precisaria nenhuma outra para nós entendermos que está falando de alguém salvo aqui. Mas, continua dizendo, e provaram o dom celestial. Meus irmãos, o dom celestial, pode aqui estar falando dom celestial no sentido do Espírito Santo. Ele é chamado assim, né, o dom de Deus, né, lá em Atos dos Apóstolos, mais de uma vez. Mas também pode estar falando do dom da salvação. A salvação também é chamado um dom de Deus. Um dom celestial, porque o chamado, né, para a salvação é descrito aqui em Hebreus como um chamado celestial. Ó. Hebreus 3:1, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Essa vocação é para quê? Esse chamado é para quê? Para a salvação. Então pode ser que esse dom celestial que está descrito aqui, ou seja, o Espírito Santo, ou também possa ser que seja a própria salvação. O dom da salvação. De qualquer forma, eles o quê? Provaram o dom celestial. Eles provaram. Não é dito que eles rejeitaram o dom celestial. É dito pelo contrário, que eles provaram o dom celestial. Aí diz assim, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, que está descrevendo o passo a passo de uma conversão. A pessoa ela é iluminada, ela prova o dom, ou seja, ela recebe e prova então o dom celestial. E portanto ela passa a ser participante do Espírito Santo. Se tornou participante do Espírito Santo. Essa linguagem aqui do participante, né, vejam, Hebreus 3:1, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Mais adiante, Hebreus 3:14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim.
Veja que essas expressões participantes, elas estão relacionadas ao quê? À salvação. Alguém que foi salvo. Ou que precisa perseverar. Né? Porque caso abandonasse, né, deixaria de ser participante. Mas, aqui então está descrito o quê? Que as pessoas aqui se tornaram participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra. Provaram a boa palavra de Deus. Mais uma vez, não só provaram o dom celestial, como provaram a boa palavra de Deus. Ou seja, essa mesma palavra que desperta fé em nossos corações. Eles provaram, não é dito que eles rejeitaram a palavra, não. É dito que eles provaram a boa palavra de Deus. E por fim, não só provaram a boa palavra de Deus, como também provaram os poderes do século futuro. Ou seja, eles tiveram participação, tiveram experiência em todas essas coisas. Então imagina nós termos participação em tudo isso. E aí chega assim, não, mas tu ainda não é salvo. Por favor, né? Não, alguém que foi iluminado, alguém que provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra e os poderes do século futuro, é alguém que faz parte, meus irmãos, do rebanho, faz parte da igreja do Senhor. É uma pessoa salva. Só que agora é uma pessoa que foi salva. E aí diz assim, e recaíram. E aí diz assim que, como lá no início, né, é impossível. Então esses que têm essa experiência aqui de salvação e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Então diz que é impossível renová-los para arrependimento. Por quê? Porque diz assim, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Qualquer pessoa que se desvia, ela chega a esse ponto de crucificar novamente o Filho de Deus e o expor ao vitupério? Eu entendo que não, meus irmãos. Não é simplesmente o fato de que alguém, a pessoa que simplesmente se desviou do caminho, que o ato de ela ter se desviado já faça com que ela automaticamente crucifique novamente o Filho de Deus e o exponha ao vitupério. Essa linguagem aqui de crucificar novamente o Filho de Deus e o expor ao vitupério implica num ato da pessoa. O que isso dá a entender aqui, meus irmãos? Um ato intencional. Um ato intencional. Ou seja, é alguém que chegou à fé, chegou a ser salvo, mas ela apostata, ela se desvia a um ponto de rejeitar a fé. E a um ponto de rejeitar de maneira tal que ela se opõe a Cristo e que ela se torna, então, antes ela era uma inimiga, ela foi reconciliada. Mas agora, ela não apenas se desvia, sabe aquela pessoa que se desvia, mas fica assim, com saudade de voltar, mas eu não consigo, não tenho força e tal. Não é essa pessoa que está sendo descrita aqui. O que está sendo descrito aqui é aquela pessoa que ela se desvia de uma tal maneira que ela se opõe, ela resiste, ela rejeita, ela zomba, ela começa a escarnecer, ela se torna uma inimiga de Cristo. Alguém que já havia sido reconciliado, mas ela se afasta de tal maneira e apostata de tal forma que ela se torna uma escarnecedora. E que se ela está numa condição tal de que se ela estivesse lá naquele tempo, ela pediria a crucificação de Cristo. Essa pessoa que chega nesse nível, meus irmãos, é dito aqui que é impossível renová-la para arrependimento. Aquele que, de novo, para si, né, de novo crucificam. Quanto a eles, né, ou seja, né, para eles, né, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Para nós entendermos melhor esse texto aqui, é interessante nós relacionarmos, porque como é que é aquela regra de interpretação? É que a Bíblia explica a própria Bíblia. Um texto difícil precisa ser explicado por um outro texto da Escritura que lance luz sobre ele. E nós temos um outro texto no próprio livro de Hebreus, com uma linguagem muito semelhante, que vai nos ajudar a entender melhor esse texto aqui. Que é Hebreus capítulo 10, versículo 26.
em diante. Hebreus 10, versículo 26. Eu vou ler do versículo 26 ao 31. Diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Só antes de seguir, aqui a gente chega a um outro ponto, né, num versículo bem de difícil interpretação, porque se alguém simplesmente lê esse versículo de maneira isolada, o que seria entendido? Se pecarmos voluntariamente. Ou seja, voluntariamente significa usando da minha vontade. Né? Ou seja, se o pecado foi involuntário, eu pequei sem querer, teria perdão, mas se eu pequei querendo, aí, em tese, né, se fôssemos simplesmente ler esse versículo aqui isoladamente, significaria o quê? Que se eu pequei usando da minha vontade, eu não restaria mais sacrifício pelos meus pecados. E aí, será que é assim? Estaríamos todos nós, eu creio que não escaparia um, hein? Eu não escaparia. Mas, né, eu não estou, irmãos, querendo aqui justificar, tá, os nossos pecados. Tendo aqui que nós não devemos pecar voluntariamente. Nós não devemos usar da nossa vontade, né, para pecar. De fato, o pecado na vida do crente, infelizmente, pela nossa natureza que nós temos, é algo que nós não vamos conseguir ficar 100% sem pecar. É só após a vinda de Jesus. Mas o pecado deveria ser, no máximo, um acidente na vida do cristão. O cristão não deveria querer pecar nunca. Isso, de fato, a regra na vida do cristão é que ele não deveria querer pecar nunca. Mas, infelizmente, nós acabamos muitas vezes caindo em tentações e sim, usando a nossa vontade para pecar. Desejando, né, fazer coisas erradas, coisas pecaminosas, contrárias à vontade de Deus, contrárias à lei de Deus. Mas aqui quando fala assim, porque se pecarmos voluntariamente, tá, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, esse pecado voluntário que está falando aqui, meus irmãos, é um tipo específico de pecado. É um tipo específico de pecado. Por quê? Porque ele vai ser descrito logo abaixo. Logo abaixo tem a descrição de que tipo de pecado é esse no texto. Por isso que é importante muitas vezes nós não ficarmos num texto isolado. Nós entendermos então o contexto. Quando nós vamos ler um versículo, especialmente quando é um versículo, a gente olha assim, vamos, esse versículo está estranho, está difícil. Primeiramente, tu lê o contexto, o que está na volta? Depois, se o contexto não te ajudou a chegar a uma resolução final, tu vai para outros textos. Veja que hoje, o que nós fizemos? Tinha aquele texto lá, nós viemos para esse outro texto aqui. Dentro desse texto aqui nós temos um versículo. E para entendermos melhor esse versículo, nós precisamos entender o contexto onde está esse versículo. E é assim que nós vamos interpretando a Escritura. Olha o que vem na sequência. Versículo 27. Não resta sacrifício pelos pecados. 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, vejam, vai devorar quem? Os adversários. Então, de que tipo de pessoa está falando aqui? Esse que pecou voluntariamente, que não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. É alguém que se tornou um adversário. Não é um filho de Deus que pecou mas que não deixou de ser um filho de Deus. Aqui está falando de alguém que pecou de tal forma que deixou de ser um filho de Deus. E se tornou um adversário de Deus. E nós que fomos reconciliados, nós somos adversários de Deus? Não, nós éramos, antes da conversão, nós éramos adversários. Éramos inimigos de Deus. Mas depois que nós nos convertemos, justamente a conversão é um ato pelo qual nós somos reconciliados com Deus. Então, uma vez que nós nos convertemos ao Senhor, nós somos o que de Deus? Amigos. Não inimigos mais. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos agora amigos de Deus. Mas existe a possibilidade de alguém se tornar um inimigo de Deus, mesmo depois de ter sido feito amigo de Deus? Sim, existe essa possibilidade. E nós precisamos, então, nos precaver. Que essa exposição de hoje
desperte esse temor no nosso coração, para que não nos tornemos inimigos de Deus. Para que continuemos, na verdade, crescendo cada vez mais em nossa amizade com o Senhor. Aí diz assim, ó, versículo 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então quando alguém estava lá juntando lenha no sábado, aconteceu lá no tempo de Moisés, o povo chegou lá, tem um homem lá que estava juntando lenha no sábado, o que vai ser feito? Morreu sem misericórdia, meus irmãos. Foi apedrejado, porque ele quebrou a lei do sábado, 4º mandamento. Morreu sem misericórdia, como diz aqui, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Teve outras situações de pecado, um rapaz lá que blasfemou. Foi denunciado, o rapaz lá blasfemou contra Deus. O que vai ser feito? Da mesma forma, ele foi apedrejado, morreu sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas agora, o que é mais grave? Quebrar a lei de Moisés, que é a palavra de Deus, tá? Entendo, a lei de Moisés, ela é a palavra de Deus. Mas agora, houve um progresso na revelação, quando nós já temos todo o Novo Testamento completo, a revelação, né, a vinda, o próprio Filho, né, que veio, se manifestou em carne, né, que é Deus manifesto na carne, veio e falou a nós, e aí nós rejeitarmos, né, o ápice da revelação de Deus no seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que rejeita a lei de Moisés tinha essa punição. Mas e agora? Se nós rejeitarmos não só a lei de Moisés, mas a própria, aquele de quem a lei de Moisés falava, apontava, que é Cristo. Se nós rejeitarmos a Cristo, é pior ou é mais light do que rejeitar a lei de Moisés? É óbvio que é muito mais grave, meus irmãos. Se Jesus disse que aqueles que estavam rejeitando a Ele, que não se arrependiam, o juízo deles seria pior do que o de Sodoma e Gomorra. Só para ter uma noção. Mais de uma vez Jesus fala isso nos evangelhos. Então significa que rejeitar a Cristo, meus irmãos, é algo muito mais grave. E aí olha só o que diz aqui, versículo 29. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então vejam, meus irmãos, que aqui está descrevendo uma conduta. Uma conduta de alguém que se fez o quê? Um adversário de Deus. E esse é o pecado voluntário que está sendo descrito no versículo 26. Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Esse pecado aqui, meus irmãos, podemos também chamá-lo assim de um pecado para a morte. Sabe quando João fala do pecado para a morte? Ele diz assim, se alguém pecar, né, não para a morte, né, orará. Vamos ler o texto, né? As cartas aqui de João, as 3 cartas, né, 1ª, 2ª e 3ª João, nós temos exposição bíblica delas. Canal da igreja, né, quem quiser assistir, tem ali, né, versículo a versículo exposto aqui essas 3 cartas de João. Aqui no pecado para a morte, olha só, 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17. Diz assim, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Ou seja, nós temos promessa de perdão, de que Deus concede vida para aqueles que não pecam para a morte. Aí diz assim, Deus lhe dará vida, aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, ou seja, existem pecados que a própria orientação é, por esses eu não digo que ore. Jeremias, né, por exemplo, ele chegou lá num ponto onde ele estava lá orando, intercedendo pelo povo de Israel, e Deus disse, não quero mais que tu ore por eles. Porque eles chegaram num ponto de apostasia que eles haviam, provavelmente, pecado para a morte. Um ponto onde o próprio Deus diz que não era mais para orar por eles. Agora,
E de fato, aquela geração lá de Jeremias pereceu todos eles, né? Só, lógico, permaneceu um remanescente apenas, né? Mas aquele povo iníquo, maligno lá, morreram todos. Voltando aqui para Hebreus 10, tá? Versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Meus irmãos, pisar o Filho de Deus. O que isso nos lembra? Nos lembra aquele dia onde Jesus sofreu por nós, aquele dia onde ele foi crucificado, onde aqueles homens bateram nele, chicotearam, açoitaram, cuspiram, humilharam. Esse pisar o Filho de Deus nos lembra esse dia. E nos lembra a mesma linguagem ali de Hebreus 6, onde diz o quê? Quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus. Ou seja, esses lá do capítulo 6, que diz que crucificam o Filho de Deus, capítulo 6, versículo 6, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, o expõem à vergonha. A descrição do ato deles, desses homens lá do capítulo 6, é o quê? É como se estivessem pegando, crucificando o Filho de Deus, levantando a cruz e o expondo ao vitupério, à vergonha. Significa que eles são ativos nesse ato. E mais uma vez é descrito aqui no capítulo 10 de Hebreus, e ela está falando da mesma situação, meus irmãos. É o mesmo tipo de pecado, é o mesmo tipo de desvio. Porque um texto, especialmente ainda porque é a mesma carta, está lançando luz sobre o outro. Então nós precisamos entender esses dois textos em conjunto, Hebreus 6 e Hebreus 10, porque eles estão falando da mesma coisa. Daquela pessoa que crucifica o Filho de Deus, que pisa o Filho de Deus. Aquele que pisar o Filho de Deus. Então imagina, meus irmãos, alguém que chegou a receber o pleno conhecimento da verdade, que foi iluminado, foi salvo, mas aí ela se desvia e apostata da fé, de uma maneira tal que passou a crucificar novamente o Filho de Deus, pisar o Filho de Deus. Olha só, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Isso que está descrevendo alguém que foi salvo ou não, meus irmãos? Pensa, o sangue da aliança com que foi santificada. Essa pessoa ela tinha sido santificada pelo sangue da aliança. Portanto, ela tinha sido salva, meus irmãos. Mas olha só a forma, olha a disposição de mente agora dessa pessoa, desse apóstata. É uma disposição que ela está considerando o sangue de Cristo, o santo sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus. Essa pessoa, esse adversário de Cristo, está agora, que passou a ser um adversário de Cristo, está agora considerando o sangue da aliança com que ele tinha sido santificado, ele está considerando esse sangue profano. Os irmãos acham que tem volta para uma pessoa assim? Que está com uma disposição de coração de crucificar novamente o Filho de Deus, pisar o Filho de Deus, ter por profano o sangue da aliança, o sangue de Jesus, com o qual ela já tinha sido santificada. E ainda por fim, olha só o que diz: e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, esse fizer agravo aqui poderia ser traduzido como insultar o Espírito da graça. Por mais que não seja a expressão grega para blasfêmia, mas blasfêmia e insulto, eles são sinônimos, meus irmãos. Então, que tipo de pessoa está sendo descrita aqui? Alguém que se desvia, apostata da fé, e ela se torna um adversário de Deus a ponto de chutar completamente o balde. É uma pessoa que ela se põe numa posição de inimizade para com Cristo, e como um perseguidor até mesmo. Sabe, isso ao longo da história existem situações assim. Pessoas que elas eram crentes, eram até pregadores, e chegaram a ponto de negar a fé e de depois perseguirem o povo de Deus.
E morreram nessa condição. Por que chegaram a esse ponto? Porque eles chegaram a esse ponto de desvio aqui, de apostasia. Ou seja, se fez agravo ao Espírito da graça, significa que blasfemou contra o Espírito Santo. Vamos ler aqui 3 textos que falam sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Lucas capítulo 12. Versículo 10. Diz assim: e todo aquele que disser... Perdão, irmão, só um pouquinho. Vamos ler desde o versículo 8. Diz assim, ó, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Agora, outro aspecto, outro texto que vai nos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 4. Perdão, Marcos capítulo 3. Marcos 3, versículo 28 e 29. Diz assim, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Então, é possível conduzir alguém que blasfemou contra o Espírito Santo ao arrependimento? Não. E por fim, Mateus capítulo 12. Versículo 31 e 32. Mateus 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, olha que interessante, né? Que Jesus começa falando, né, usando a expressão blasfêmia. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Depois ele usa uma outra expressão. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então olha que interessante essa, né, que não é apenas, né, a palavra blasfêmia que é usada ali, mas também o falar contra. Ou seja, aquele que insulta, aquele que se opõe e fala contra o Espírito Santo. Esse blasfema contra o Espírito Santo. Esse, como diz lá em Hebreus 10, faz agravo ao Espírito da graça. Quem é o Espírito da graça? O Espírito Santo. Então aquele que faz agravo ao Espírito da graça, blasfemou contra o Espírito Santo ou não? Blasfemou. E se blasfemou, então não tem perdão, não tem possibilidade de arrependimento. E por isso que os dois textos, meus irmãos, quando lidos em conjunto, Hebreus 10 e Hebreus 6, Hebreus 10 lá do versículo 26 ao 29, com Hebreus 6, do 4 ao 6, ele vai
nos dá um entendimento melhor do porquê que é dito que é impossível e que tipo de queda é essa que diz que é impossível renovar para arrependimento. Lembrando que naquele contexto, naquele tempo, Jesus, ele alertou, vejam, nós temos ali nos 3 evangelhos o alerta contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nos 3 evangelhos nós temos, né? Ou seja, é algo que está ressaltado, está repetido 3 vezes. O risco, né, de alguém chegar ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, que não obteria mais perdão, não teria mais chance alguma. Agora aqui é falado a quem? Aos hebreus, né, que não apostatassem. Ou seja, isso aqui é um alerta para eles. Está descrevendo alguém que se alguém chegar ao ponto, né, de desvio assim, não tem volta, é impossível renovar para arrependimento. Aí continua aqui, agora Hebreus 6, versículos 7 e 8. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Uma coisa interessante, né, que lá no início, lá no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, quando ele cria Adão, ele coloca Adão no jardim do Éden para o lavrar, né, e o guardar, cuidar dele. E o que o jardim iria produzir? Iria produzir aqui, ó, erva proveitosa para aquele por quem é lavrado. E tinha a bênção de Deus. Mas agora, depois que Adão pecou, qual foi a palavra de Deus para Adão? A de que a terra seria amaldiçoada por causa dele. E o que ela iria passar a produzir a partir de então? Isso aqui, ó. A que produz espinhos e abrolhos. Ia começar a produzir espinhos e abrolhos, como sinal da maldição. Esse texto ele está comparando a terra com quem? Está comparando a terra conosco, que ouvimos a palavra do Senhor. A chuva aqui, nesse contexto, a chuva, podemos entendê-la de várias formas, como a palavra de Deus que nos é pregada, como a graça do Senhor, o poder do Senhor que atua sobre nós, o Espírito Santo que nos convence, né, do pecado, da justiça, do juízo. Podemos entender vários desses aspectos, né, que nos influenciam, né, da parte do Senhor para darmos uma resposta ao Senhor. Só que daí diz assim, ó, a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Lembrando, né, que o próprio Paulo, em outra carta, ele nos compara com uma lavoura. 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim, ó, 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. Vou até aqui. Então nós somos lavoura de Deus. E o nosso coração é uma terra que ela é semeada pela palavra de Deus. E que recebe a chuva do Senhor. O que nós devemos produzir para o Senhor em resposta? Bons frutos, meus irmãos. Nós devemos produzir bons frutos. Mas agora, aí está lá. Deus está ali insistindo conosco. Derrama a chuva sobre nós. O solo do nosso coração constantemente é semeado com a sua palavra. Mas, aí quando Deus chega para a colheita, não encontra nada em nossas vidas. Pelo contrário, aqueles espinhos e abrolhos que são a característica, né, da natureza pecaminosa, do velho homem, é só isso. Esse perto está da maldição. Essa pessoa está perto da maldição.
Ela está perto da perdição. Se não houver arrependimento, o seu fim é ser queimada. Então que haja arrependimento. Lembra daquela parábola da figueira? O Senhor, tinha ali um homem que tinha uma vinha, e no meio da vinha tinha uma figueira plantada. Aí quando ele chegava, foi um ano lá para colher fruto da figueira, não tinha. Foi no outro ano, não tinha. Aí aquele que estava cuidando lá da vinha, e também, ele disse, não, corta essa figueira, porque ela está aí ocupando a terra inutilmente. Aí o homem que estava ali cuidando, ele disse, não, deixa eu mais esse ano. Vou ali, vou cavar na volta, vou estercar e tal. Se ainda mais, né, ela ainda não der fruto, aí mandarás cortá-la. Ou seja, Deus ele continua insistindo conosco. E vai insistindo, mas existe um limite. Existe um limite. Então nós precisamos dar uma resposta de arrependimento. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então quando nós ouvimos o Evangelho do Senhor, qual é a resposta que nós devemos dar? Primeiro, uma resposta de fé. E juntamente com a resposta de fé, arrependimento. Não existe uma fé genuína sem arrependimento. E nem um arrependimento verdadeiro daquele que não creu. As duas coisas andam juntas, a fé e o arrependimento. Precisamos dar essa resposta. E aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que creu no Evangelho, essa fé vai nos conduzir à prática de boas obras. Vai nos conduzir à obediência. Ou seja, nós vamos produzir um fruto de obediência ao Senhor. O fruto do Espírito vai começar a ser visto em nós. Agora, se nós formos completamente negligentes e simplesmente naquela velha natureza nós não fazemos esforço nenhum para mortificar a velha natureza, o que a nossa vida vai produzir? Vai produzir bons frutos? Não. Vai produzir só espinho e abrolho. Qual é o fim? O fim é ser queimado. Que Deus nos livre, meus irmãos. Deus livre cada um de nós de um fim como esse. Olha que interessante aqui, ó, nós temos algumas palavras-chave aqui nesse texto aqui do versículo 7 e 8. A terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então, produziu fruto e recebe a bênção de Deus. Nós temos então, em razão de produzir um bom fruto, nós temos em consequência a bênção do Senhor. Agora, por outro lado, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. Então, aqui nós temos o oposto da bênção. Nós temos o que aqui? A maldição e o seu fim é ser queimado. Agora, olha um texto interessante aqui em Mateus 25. Mateus capítulo 25. Versículo 31. Diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Ou seja, aqueles que recebem a bênção de Deus. Produziram bons frutos. O que os bons frutos são? São a consequência? São a causa da salvação deles? Não. São o resultado da salvação. São a prova de que são salvos. Mas olha só, vinde, benditos de meu Pai. Benditos. Aqueles que recebem a bênção. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos?
ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, toda vez que nós fizemos algum ato de bondade destes, para quem que Jesus está falando aqui? Para um dos meus pequeninos irmãos. Ou seja, quem principalmente está sendo visado aqui? Os santos. Os santos. Podemos fazer esses atos de bondade para com todos? Sim, com certeza. Não estou dizendo aqui que nós só devemos, né, visitar um doente, dar de comer, alguma coisa assim, só se for um cristão. Né? Não estou dizendo isso. Mas, principalmente se for um cristão, com certeza. Não é o que Gálatas capítulo 6 vai nos dizer? Fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Olha só, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, ou seja, os nossos irmãos em Cristo, principalmente, devem ser alvos dos nossos atos de bondade. Mas olha só, continuando agora em Mateus 25. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Ou seja, aqueles que estão debaixo da maldição. Tínhamos duas terras, né? Uma que foi abençoada, aquela que produziu o bom fruto, e a outra terra que foi amaldiçoada, que estava perto da maldição. Aqui só produziu espinho e abrolho. Ó, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, para onde os malditos irão? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Hebreus, o que diz? A terra que produz bom fruto, ela recebe a bênção de Deus. Ou seja, os benditos que herdam em herança, né, têm como herança o reino de Deus. Agora, aqueles que produzem espinhos e abrolhos, perto estão da maldição, seu fim é ser queimado. Aonde? No fogo eterno. Que Deus livre, meus irmãos, cada um de nós da condenação. Que, sabe, que venhamos a produzir fruto, erva, como diz aqui, erva proveitosa, né, que agrade o nosso Deus. E dessa forma tenhamos a bênção de Deus sobre nós. Versículo 9 agora, Hebreus 6:9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Tá? Ou seja, por mais que, né, o tom até agora, né, falando sobre a apostasia, falando sobre, né, aqui a maldição, né, o fim, né, de ser queimado, né, para aqueles que não produzem, né, bom fruto, pelo contrário, espinho e abrolho. Mas agora, né, da mesma forma como Paulo falou aqui aos hebreus, eu falo aos irmãos. De vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, ou seja, assim, né, por mais que o tom, né, até agora falando sobre apostasia, ou seja, sim, deve despertar, né, um temor em nosso coração, né, para evitarmos, né, nos desencaminharmos, cairmos, nos afastarmos, apostatarmos. Nós sabemos que nos últimos dias é um tempo de apostasia. Né? Nós temos, só para encerrar esse aspecto da apostasia aqui, ó, só vou ler 2 textos. Tá? Primeiro, 1 Timóteo capítulo 4, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Vem, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 3. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, que está falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Um dos sinais que antecederão a vinda do Senhor Jesus, justamente é uma apostasia que virá. Uma apostasia. Mas, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, olha para o teu passado, meu irmão e minha irmã. Tu tem trabalhado pelo Senhor? Como é que tem sido as tuas intenções para com Deus? Como é que tem sido a tua obra para com o Senhor, os teus frutos? Tu tem buscado produzir bons frutos? Tu tem produzido bons frutos ao Senhor? Se tu tem feito isso, se tem trabalhado na obra do Senhor, o que o texto diz aqui? Deus, ele não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes. Olha só que interessante, né? Do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, ou seja, para com o nome do Senhor. Mas como? Como é que é esse trabalho do amor que nós demonstramos, né, para com o nome do Senhor? É especialmente, como diz no final do versículo, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Porque esse amor para com Deus, ele é manifestado no amor para com o próximo. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar o seu irmão. Mente aquele que diz que ama a Deus se não ama o seu irmão. Então, vejam que esse trabalho do amor que para com o nome do Senhor nós mostramos, ele se mostra especialmente quando nós servimos a quem? Aos santos. Lembra que eu disse antes ali que é principalmente aos domésticos da fé? Vê que aqui, ó, enquanto servistes, né, poderia aqui falar do serviço de maneira geral. A todos os que precisam, né, mas enfatizou aqui, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então nós precisamos, meus irmãos, ter uma preocupação, sim, de servir, de fazer o bem para todos. Não importando se é o irmão em Cristo ou não. Mas nós devemos ter um zelo especial, um cuidado especial para com os nossos irmãos em Cristo. Enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus, ele não é injusto para se esquecer da nossa obra. Por quê? Porque toda obra que nós fazemos, ela vem de nós mesmos? Não, meus irmãos. É o Senhor que nos capacita. Qualquer ato de bondade que nós fizermos, se alguém acha que, se algum dos irmãos aqui, se algum de vocês acha que é assim, não, mas é porque eu sou bonzinho, por favor, tira isso da mente. É porque eu sou melhor que o fulano lá, que o meu vizinho lá, não, tira isso do teu coração, não fique com esse tipo de pensamento. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque eu sou melhor que o fulano, não. Todo ato de bondade, qualquer coisa boa que há em nós, que nós possamos fazer, nós devemos atribuir completamente à graça do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, que escreve essa carta, olha o que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 10. Ele diz assim, ó: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles.
Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então vejam, meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, toda a nossa obra, todo o nosso trabalho. Olha só, Paulo não diz aqui que ele trabalhou muito mais do que os outros, mas ele atribui isso só porque ele era melhor que os outros? Não. Tinha uma coisa muito especial nele que... Não. Nada nele ele diz que foi o que fez com que ele trabalhasse mais. Ele diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então é a graça de Deus que nos capacita a trabalhar, meus irmãos. A graça de Deus que nos capacita a, como diz aqui, a nossa obra, ao trabalho do amor. Esse trabalho é a graça de Deus que nos capacita, meus irmãos. Se há trabalho de amor em nossas vidas, é porque a graça de Deus está atuando em nós. E que haja cada vez mais abundante graça sobre nós. Para que cada vez mais nós cresçamos nesse trabalho do amor, como diz aqui. Hebreus 6:10, aqui, só para relembrar onde está a expressão, trabalho do amor. Mas, olha que interessante uma coisa, meus irmãos. Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, que para com o seu nome mostraste, enquanto serviço ao santo e ainda serviço. Lembre dessa palavra-chave, amor. Aí no versículo 11 nós temos uma outra palavra-chave, que é a palavra esperança. Versículo 11, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. E no versículo 12, há uma outra palavra-chave, que é a palavra fé. Versículo 12, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Vejam, cada um dos versículos tem uma palavra-chave. Uma, amor, depois esperança e depois fé. E essas três palavras, meus irmãos, elas se encontram juntas em vários textos. Vamos abrir um deles, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. E versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Por isso que ali em Hebreus o amor foi citado por primeiro. O maior destes é o amor. Mas permanecem os três. Os três permanecem. A fé, a esperança e o amor. Mas é o único texto que vai falar sobre essas três expressões juntas? Não. Vamos abrir 1 Tessalonicenses. Inclusive, é muito tremendo que a expressão que nós temos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Olha só. Vamos ler desde o versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. Olha que interessante, do trabalho do amor, a mesma expressão lá de Hebreus. O Paulo acabou usando a mesma expressão nas duas cartas, né? Do trabalho do amor e da paciência da esperança. Interessante que até a expressão paciência também está lá em Hebreus, né? Da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Mas, olha que coisa tremenda, e hoje, meus irmãos, foi que pela primeira vez eu percebi essa conexão. Já li, né, mais de 20 vezes essa carta aqui, e hoje é que caiu a ficha sobre a conexão que há entre esses textos. Porque olha só, olha aqui agora 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 8. Diz assim, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Chegou a descrever essa tríade, né? A fé, o amor, a esperança, com uma armadura. Lá em Efésios tem aquela famosa, né, armadura e tal.
Só que aqui também, aqui em Tessalonicenses, só que de uma maneira diferente. Aqui trazendo para esse aspecto tríplice, né, esse tripé do amor, da fé e da esperança. É tremendo aquele texto de Efésios 6, né, que fala da armadura de Deus. Mas que nós não percamos a riqueza dessa descrição de armadura aqui. Né, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Voltando agora lá para Hebreus, para concluirmos. Hebreus 6. Então que sejamos, né, cada vez mais abundantes no trabalho do amor. Né, que nosso amor seja um amor sincero, zeloso, né, que nos leve a trabalhar para o Senhor. Né, e que esse trabalho não seja um trabalho por obrigação, né, porque eu sei que eu tenho que trabalhar, ou no sentido, eu vou trabalhar, né, porque olha só, eu fui avisado, né, porque se eu não produzir bom fruto, né, a maldição é o que me aguarda, o fim vai ser que não seja o temor, né, o medo da punição que nos leve a trabalhar. Não, meus irmãos, que o amor pelo Senhor, sabe, que a gratidão pela salvação que o Senhor nos deu, que isso nos leve a trabalhar. Ou seja, que o nosso trabalho seja fruto do amor que nós temos pelo Senhor. Sabe, que esse amor, por isso o trabalho do amor. Não é o trabalho da obrigação que diz aqui, é o trabalho do amor. Então que venhamos a pedir, Senhor, derrama cada vez mais no meu coração do teu amor. Do amor por ti, do amor pelo meu irmão, pelo meu próximo. E que dessa forma eu venha crescer nesse trabalho. Um trabalho pelo Senhor, que venha ser cada vez mais abundante na obra do Senhor. Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, ou seja, a mesma diligência, para a completa certeza da esperança até o fim. Então que venhamos a ser cada vez mais diligentes. Que não sejamos preguiçosos. Que não sejamos, descuidados. Que sejamos diligentes, meus irmãos. Muitas vezes, justamente a falta de cuidado, a falta de diligência, a preguiça, é o que vai fazendo, a gente começar a amornar, a esfriar, e daqui a pouco, um desvio. Então que sejamos libertos, da negligência. Mas, né, o meu desejo, assim como o desejo de Paulo aqui diante dos hebreus naquele tempo, o meu desejo para com os irmãos, é que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Que haja uma diligência cada vez maior para que os irmãos tenham uma certeza plena da sua salvação. Até o fim. E perseverem nisso, por isso, né, até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então que haja uma completa certeza da esperança até o fim. É importante nós termos certeza, meus irmãos, certeza da salvação. Nós falamos hoje sobre apostasia, mas só que, como diz ali, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Coisas que acompanham a salvação. Especialmente, o que deve acompanhar a nossa salvação? A certeza da própria salvação. Que tenhamos certeza da nossa salvação, meus irmãos. Tem muitas pessoas, que ficam ali com dúvidas, e ficam, mas será que eu sou salvo mesmo? Irmãos, que o Senhor te dê essa certeza, que o Senhor te abençoe com a certeza da salvação. Infelizmente, nós podemos passar por momentos da nossa vida, onde às vezes uma queda no pecado, alguma situação, aconteceu, fomos preguiçosos, fomos negligentes, e acabamos ali amornando, esfriando, quando o nosso coração se enche de dúvidas. O que nós devemos fazer? Devemos novamente retornar. Devemos, nos arrepender. Nos converter novamente ao Senhor. Buscar ao Senhor novamente com diligência. E dessa forma, então, novamente, né, com esse cuidado renovado, com essa diligência renovada, termos uma completa certeza da esperança da nossa salvação. E mantermos, então, essa certeza até o fim.
E para finalizarmos então, meus irmãos, versículo 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então que nós não sejamos, novamente, preguiçosos, negligentes, mas que sejamos imitadores, seguidores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aqui nós podemos apontar para dois aspectos. Primeiro, imitadores. Paulo não disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar o apóstolo Paulo? Sim, devemos imitar o apóstolo Paulo. Quando nós lemos, o zelo, a conduta dele e tal, nós devemos imitá-lo. Quando nós lemos ali sobre Pedro, sobre, todos os acertos que nós vemos nas Escrituras, desde o início, Abel, e vem indo, Noé, Enoque, tantos homens, que nós venhamos a fazer o quê? Imitá-los, meus irmãos. Imitar todos aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Ouvistes da paciência de Jó, devemos imitar Jó em sua paciência. Significa que Jó não pecou em nenhum momento? Não, teve situações onde Jó pecou, mas agora Jó abandonou a sua fé? Jó apostatou do Senhor? Jó blasfemou contra o Senhor? Não era isso que Satanás queria que ele fizesse? Que ele apostatasse do Senhor, abandonasse a sua fé e blasfemasse de Deus? Era exatamente isso que ele queria que Jó fizesse. Jó fez isso? Não. Jó se manteve firme na fé, até o fim, e não blasfemou contra o Senhor. Aquilo que Satanás, o objetivo de Satanás, ele não alcançou na vida de Jó. Então que nós venhamos a imitar, esses homens do passado, e tanto a esses descritos na Escritura, como também aqueles ao longo da história, meus irmãos. É tão tremendo quando tu pega o livro como Heróis da Fé. Aqueles que leram esse livro sabem do que eu estou falando. Aqueles que não leram, eu indico, leiam, comprem esse livro. Não tem, tem poucos livros depois da Bíblia. Lógico que a Bíblia é incomparável, tá? A Escritura está acima de qualquer outro livro. Não tem como nós fazermos uma comparação. Mas desses demais livros que nós podemos comprar para nossa edificação, poucos livros vão ser tão bons como esse. Heróis da Fé. Pegue um livro como esse, Heróis da Fé, do Orlando Boyer, e apliquem esse versículo 12 naquele livro. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Se alguém tiver como objetivo imitar a conduta, a vida daqueles homens lá, dos heróis da fé descritos naquele livro, duvido alguém ser negligente, preguiçoso, porque se tem alguma coisa que nenhum daqueles homens eram, era isso. Preguiçosos ou negligentes. Eram homens muito diligentes. E Deus abençoou a diligência daqueles homens. Que Deus nos dê a graça de sermos diligentes. Mas agora tem um último aspecto que eu quero trazer aqui. Do versículo 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. É os nossos irmãos que estão de pé. Os nossos irmãos que têm tido bom testemunho. Ou seja, todos aqueles que são mais novos na fé devem olhar para a conduta daqueles que são mais velhos na fé. Especialmente quando olha assim, esse irmão tem tido uma boa conduta. Esse irmão é um irmão diligente. Meus irmãos, que nós possamos olhar para a vida dos nossos... isso nós vamos poder fazer uns em relação aos outros. Isso aqui vai trazer também para um aspecto de discipulado, onde nós vamos poder na vida um dos outros enxergar a graça do Senhor e poder então imitar. Mas e se um irmão mais adiante vier a cair? Se ele vier a cair, lógico que tu não vai imitá-lo na queda. Mas agora, todos aqueles que, enquanto o teu irmão está de pé,
a graça do Senhor é visível na vida dele, tu deve buscar imitá-lo. Ele está sendo obediente à palavra, então imite o teu irmão na obediência à palavra. Que possamos, sabe, nós nos colocarmos, meus irmãos, nessa posição para sermos imitados. Só que para isso nós precisamos, primeiramente, sermos imitadores de Cristo. Porque a questão não é simplesmente sairmos imitando uns aos outros. Se nós formos maus exemplos, misericórdia, se começar um a imitar o outro. Mas agora, que nós possamos sermos imitadores de Cristo e podermos falar a mesma coisa que Paulo falou. Sede meu imitador como eu sou de Cristo. Então, meus irmãos, que possamos, sabe, enxergar a semelhança de Cristo na vida dos nossos irmãos e naquilo em que nossos irmãos são semelhantes a Cristo, que nós venhamos a imitá-los. Porque é tão tremendo, sabe, nós podermos então ter isso no nosso, sabe, presente, no nosso dia a dia, assim. E fica tão mais fácil, né, enxergarmos perto, porque a gente só ler, né, algo distante, assim, às vezes. Mas agora quando nós podemos presenciar uns na vida dos outros, né, a obediência, é algo que vai gerar, sabe, que tem gerado, né, um impacto maior em nossas vidas. Então que Deus nos conceda essa graça, essa diligência, esse cuidado cada vez maior, né, para que possamos nós também sermos os herdeiros das promessas do Senhor. Amém, meus irmãos?